uma outra vez no Google, por isso que eu... Maísa, algumas vezes eu me confundi nessa questão do apresentado agora, porque Uhum. você precisa dar uma clicadinha na imagem da tela e depois no iniciar o. Ah, eu preciso dar... Ah, bom, aí compartilha. André, tá bom, deixa eu ver aqui se agora vai. Vocês só me falam, foi? Agora sim, professora. Acabou de aparecer. Professora, Legal? só tá vendo aí embaixo tem uma abinha assim, ó. Clica em Sim. ocultar, que às vezes pode atrapalhar ver as coisas. Isso aí, volta lá na apresentação de novo. Vocês Aí, estão pronto. vendo? Estamos bem. Então tá bom, vamos lá. Então, gente, eu costumo chamar das minhas aulas de senhores, mas aqui eu vou chamar de meninos. Então, aqui é a minha declaração de conflito de interesses. Que assim, a gente sempre, né, é redundante até para quem está estudando geriatria como vocês, ou o André aqui presente, ou tantas outras pessoas que estão nos assistindo, falar sobre o envelhecimento no Brasil, mas é interessante a gente observar, né, esse tsunami grisalho, e como eu disse há pouco, a gente não tem reserva de mercado, porque a gente tem realmente 19 mil idosos, né, para cada geriatra hoje titulado no Brasil. E essa projeção etária, ela vai até 2060, lembrando que daqui a 10 anos, quando vocês estiverem terminando a residência de geriatria, ou tiverem 2, 3 anos de residência, a gente será o 5º país mais velho do mundo, né? E em 2060, quando vocês serão os médicos, que eu tenho a idade hoje, o André com 20 anos de formado, a gente terá 5 vezes mais a população idosa que a gente tem hoje no Brasil. Então, essa é a realidade. É um Brasil idoso, né? É um Brasil ainda com muito idadismo, muito geísmo, muito preconceito, em que a prevenção, e esse eu poderia falar de diversos temas aqui para vocês, mas que a prevenção, então, pautada pela imunização, que é a aula de hoje, ela é esquecida. E esse é o mote da aula. A gente vê, então, num momento como o Covid, em que a gente teve que fazer muitas vezes a escolha de Sofia, e por muitas vezes a gente viu quem morreu, né, que eram os idosos mais frágeis. Esse gráfico aqui é um gráfico extremamente usado e muito conhecido da geriatria. Ele é antigo, até de 2013, mas ele demonstra exatamente o que a gente vê na prática, não é? Que a gente tem, então, aqui nessa linha verde, um idoso independente, é aquele idoso forte, que caminha, que tem todas as suas atividades de vida diárias de forma independente, e aqui um idoso frágil, seja ele dementado, seja ele acamado, numa instituição de longa permanência. A questão é a seguinte, tanto ele independente ou dependente, em vigência de um fator estressor, ele tem realmente uma piora funcional, que é justamente esse declive que acontece. A diferença é, o idoso frágil quase que nunca ele volta ao patamar anterior. E o idoso mais saudável, ele tem a capacidade de voltar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a reserva funcional é diferente entre o idoso frágil e o idoso normal, um idoso saudável, eutrófico, mas uma infecção de urina, uma fratura de fêmur, a pneumonia, a covid, o zóster ou qualquer outra infecção ou qualquer outro agravo à saúde, porque exatamente isso daqui. A gente não tem nenhuma ilusão de que um idoso que entra no hospital andando e adquire uma pneumonia hospitalar, ou ele entra por uma pneumonia hospitalar, uma pneumonia adquirida na comunidade, desculpa, ele vai sair com a mesma funcionalidade que entrou. Então, é nisso que a gente se baseia quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de imunização. Se nós temos a capacidade de dar essa arma, né, que eu costumo dizer que é a bala de prata, para que o idoso se mantenha mais funcional, é importante que a gente tenha o encorajamento, e assim, não só encorajar, mas conhecer melhor as vacinas para a gente poder, então, usá-las, né. Pensando um pouquinho do começo do tema da aula, que foi quando o Lucas, né, me ligou, vamos falar de Covid. A gente não tem tanta coisa para falar de Covid, meninos, porque a gente não tem os estudos ainda, né? Então, o que mudou na vida a imunização no Brasil? Ainda nada, porque a gente não imunizou, acho que vocês pensaram que a gente teria talvez um futuro diferente, mas a gente ainda não imunizou, quem imunizou com uma dose só não foi eficaz, e a gente sabe, obviamente, que as vacinas de hoje, elas são eficazes para diminuir internações e para diminuir morte. Então, ela diminui o hospital e o cemitério, mas não necessariamente
ela tem diminuído o número de infecções. Ela traduz casos mais leves, o que é de grande ganho, mas nem sempre ela diminui realmente ainda o número de infecções. É isso que a gente está tentando estudar, e é isso que a gente está tentando ver, né? O Brasil tem 17 vacinas hoje em estudo brasileiras, né, para que isso aconteça. Esse dado é de março. A gente sabe, infelizmente, que a Covid trouxe um retrocesso na expectativa de vida de várias partes do mundo. Esse estudo, inclusive, mostra 81 países, ou seja, nós perdemos qualidade de vida, certamente, e nós perdemos expectativa de vida. O brasileiro perdeu, então, quase 2 anos de expectativa na pandemia, e isso foi em 2020. Em 2021, pela Harvard, a gente tem um estudo que isso deve, na verdade, dobrar. Por quê? Porque o idoso que teve a Covid, e ele tem, como eu disse naquele gráfico anterior, uma dependência maior, ele fica mais limitado, então ele morre mais, a mortalidade é maior pós-Covid. E a gente não sabe também por quanto tempo isso vai durar, não é? Os estudos ainda estão por vir. Agora, após a vacinação, as mortes de idosos, realmente, entre 85 e 89 anos, diminuíram 51%, isso é verdade, a gente vê na prática. Tem um estudo também, com um gráfico bonitinho, que mostra exatamente isso. Então, o que fica, né, da primeira pergunta, que eu acho que é o que a gente pode mais dizer. A primeira vacina que aparecer deve tomá-la, porque ela é sempre benéfica, principalmente nessa época de pandemia, não há o que discutir. A pessoa que tomou a vacina, certamente, ela precisa continuar a se cuidar, né, com higiene das mãos, com o uso das máscaras, porque há reinfecção, inclusive estudos mostram que a reinfecção tem sido pior. E, no âmbito geral, a gente vai ter, num curto espaço de tempo, eu digo curto porque é curto mesmo, novas vacinas. Nós tivemos a sequenciamento genômico desse vírus um mês depois de março do ano passado, o que é tudo muito rápido. Eu costumo dizer que a gente está no autódromo correndo, e aí fura um pneu, e aí a gente troca o pneu correndo mesmo. A gente não tem nem tempo de ir para o pit stop, e é isso que está acontecendo. Mas eu entendo que isso mudou a realidade do Brasil, isso mudou a realidade das pessoas. Eu entendo que os idosos estão amedrontados, a gente está, inclusive, é meu post dessa semana, eu gravei um vídeo porque as pessoas não aguentam mais, mas é preciso resiliência para continuar. Então, o que a vacina vai mudar? Tudo. A vacina vai trazer saúde e vai trazer, de novo, pelo menos um modo mais tranquilo de se viver. Lembrando só, eu não gostaria de dar essa aula de Covid ou das vacinas sem falar disso, né? A gente tem principalmente 4 tipos de vacinas, né? De ácido nucleico, a inativada, a vetor viral e a subunidade. A gente ainda tem outras a produzir, mas basicamente são essas 4 situações. A gente tem, então, aqui a do Brasil, que é de Oxford, e aqui, então, a Coronavac. Principalmente a inativada, ela tem muitos poucos efeitos colaterais, e a de vetor viral também, que é muito antiga. É uma forma de fazer vacina muito antiga. A de RNA, que é ácido nucleico, que são as mais potentes, as que são as mais novas, né? Que tantas pessoas dizem da Pfizer. Mas é justamente isso, a tecnologia mudou, né? É uma técnica nova que estava engavetada, e a pandemia, como tudo, toda desgraça tem alguma coisa boa, desengavetou isso rapidamente, e as pessoas começaram a produzir essas vacinas que realmente são muito eficazes. Esse estudo é muito interessante, eu acho que ele também responde parte da pergunta do pessoal do HC, né, o pessoal da Unifesp falar, o pessoal do HC, o pessoal da diretoria do HC, excelente. Aqui eu falo pelo Marlon, pelo Wilson Jacó, e eles fizeram, então, usando uma escala muito interessante, que é a Clinical Frailty Scale, que é uma escala que avalia por figuras o quanto você é fragilizado. Se você é 1, é independente, se você está acamado num andador, você é número 7. Então, olha que engraçado, né? Aqui na linha verde, eles eram super fortes e independentes. Na linha vermelha, então, a linha toda preenchida vermelha, eles eram frágeis. Invariavelmente, todos os pacientes tiveram queda funcional, tá? E diminuição da sobrevida, né? De vitalidade, inclusive, tanto a morbimortalidade aumentou, quanto piorou a funcionalidade. E por que isso acontece? Porque é idoso, né? E o idoso, frente a uma infecção como a Covid, realmente a gente tem um grande impacto na saúde. Mas isso é interessante de mostrar, que todos pioraram, e olha o que está acontecendo. Essa é uma corte de acompanhamento, eles não melhoram. A gente tem um platô de queda que é muito difícil de restabelecer. Mais um motivo para que a gente se vacine rápido, para que a gente consiga restabelecer, pelo menos que essa curva não seja tão íngreme, que a gente consiga perder mais menos a qualidade de vida, né?
Falando aqui de uma outra situação, que é a influenza, aliás, é a época da influenza, as pessoas perguntam assim, deve ser uma pergunta de vocês, eu posso me vacinar contra a influenza? Sim, o idoso deve se vacinar 14 dias de intervalo entre a Covid, a vacina contra a Covid, e a influenza, né? Ou seja, já é hora, é outono. Então, a maior mortalidade atribuída à influenza está associada a doenças crônicas, que são 5 vezes para aquelas cardíacas, 12 vezes as pulmonares, 20 vezes quando você tem as duas. E a minha pergunta para vocês é assim, qual é o idoso que não tem doença coronariana no Brasil? Qual o idoso que não é diabético? Então, assim, não é aquele que não foi ao médico ou que não dosou, porque a taxa de comorbidades no idoso octogenário do Brasil é em torno de 8. Ou seja, nós envelhecemos muito, envelhecemos mal, né? Estamos muito aquém da necessidade que nós gostaríamos de qualidade de vida para esse idoso. Então, quando você tem um grupo de risco e tem a influenza, o risco de complicações e de morte é esse. Outra situação muito comum na influenza, nesses pacientes diabéticos, eu volto a dizer que o diabético, o menopata, o cardiopata são pacientes de altíssimo risco, realmente a descompensação aguda, não é? Principalmente porque a resposta imune dele é prejudicada, a imunossenescência existe, mas ele tem um pouco mais de prejuízo da resposta imune por ser diabético, e mais do que isso, a própria descompensação metabólica, a desglicemia que a infecção por influenza provoca, aumenta o risco de infecções invasivas, como, por exemplo, a pneumocócica, que é extremamente comum, né, a influenza com a pneumonia. Não é, obviamente, um paciente tratar com antibiótico porque tem influenza, mas a gente precisa olhar sempre a infecção secundária. Um outro exemplo que eu poderia dizer aqui a vocês de vacinas e falar, olha, por que a vacina melhora, por que é bom eu vacinar para todas e para a Covid? É realmente aqui, né, quando eu mostro que a vacinação contra a influenza diminuiu hospitalizações em diabetes. Olha, 30% naqueles com acidente vascular cerebral, 15% naqueles que poderiam ter pneumonia e influenza, insuficiência cardíaca em 22%, e de todas as causas, 24%. Então, eu diminuo o gasto, eu diminuo o cuidador, eu diminuo o risco de úlceras por pressão, né? Eu diminuo disfagia, tá? Realmente necessário olhar isso. Uma outra situação extremamente comum da geriatria, não é? O zoster, acho que todos conhecem. O zoster também tem vacina, ela deve ser encorajada, mas poucos falam sobre vacina de herpes zoster para o idoso. Quando a gente pega uma revisão dessas, em que a gente fala assim, o impacto da varicela zoster em idosos, vem lá, dor. Por quê? Porque a gente sabe que a maior complicação do herpes zoster é a neuropatia pós-herpética. Senhores, meninos, quem teve neuropatia pós-herpética sabe o que é isso. É uma dor que pode durar 6 meses, em que acaba com a tua qualidade de vida, aumenta a depressão, a distúrbio cognitivo e etc. E olha que interessante, quando você realmente passa dos 65 anos, mas principalmente com mais de 75 anos, você tem um grande número de aumento, né? A porcentagem, quando você tem 75 anos, 1/3 da população idosa tem herpes zoster. Esses são dados mundiais, inclusive dados de um mestrado que eu fiz. Então, você tem mais incidência, mais dor neuropática, pior qualidade de vida. E esse slide, sem dúvida nenhuma, mostrando então o impacto do herpes zoster nas taxas de hospitalização. E é isso que acontece quando você tem aqui jovens idosos de 60 anos, é esse o impacto de hospitalização. Mas quando você compara os octogenários, que são aqueles idosos de hoje do Brasil, e que serão aqueles que vocês, que serão geriatras, vocês terão centenários. A gente parou de nascer e a gente está envelhecendo, sem dúvida nenhuma. Vocês vão tratar de centenários, a gente terá um mar aqui de centenários. Nonagenários, centenários, sem dúvida. São as pessoas que mais têm, né, o comprometimento de hospitalização, tanto de incidência quanto hospitalização pelo herpes zoster. Isso é uma retórica, sempre a mulher tem mais zoster do que homem, né? É um fator ainda um pouco desconhecido. E quando a gente fala de uma outra complicação extremamente séria, para a gente falar, olha, tem que se vacinar contra tudo e contra o zoster, por exemplo, o AVC, que às vezes as pessoas desconhecem isso. O zoster oftálmico não é o zoster mais comum, né? O mais comum é o tórax e o abdômen, mas, no entanto, é o mais perigoso. A gente tem 63% de aumento de AVC nas 4 semanas após o episódio oftálmico. Tá? Desculpa, após o episódio em qualquer área, 82% se ele for na área oftálmica, ou seja, o idoso que vocês vejam em qualquer enfermaria que ele teve zoster e que você dá alta, você precisa lembrar que no próximo mês a chance dele ter um AVC é grande, então ele precisa ter uma vigilância. Também as pessoas, por muitas vezes, não sabem, mais um motivo que a gente deve vacinar.
esse estudo é extremamente interessante. Então, aqui eu já estou falando de uma outra doença que também é imunoprevenível, que é a pneumonia. É uma revisão do New England, do Musher, e ele mostra, então, ele faz uma revisão grande de infarto agudo do miocárdio. E olha que interessante, ele mostra aqui que quando você tem, né, a doença mais grave, principalmente a pneumonia invasiva, que é aquela que você vê pela hemocultura, em que você tem uma maior complicação, inclusive com sepse, você tem, então, o aumento do acidente vascular cerebral, do infarto agudo do miocárdio, nessa proporção, né, que chega a quase 70%, e depois, olha que interessante, ele cai, mas ele persiste por anos. Então, o que foi mais interessante desse estudo não foi o evento agudo da pneumonia, mas a gente sabe que a inflamação instabiliza as placas, aumentando o risco de AVC e aumentando o infarto, que não é apenas naquele momento, ele perdura. Haja visto mesmo paralela com a Covid. Eu tenho tido agora aqueles pacientes idosos que tiveram Covid ano passado com infarto. Eu tive 3 casos de pacientes que tiveram uma insuficiência cardíaca aguda, e a gente olha, é uma miocardite, sem perfusão, não tem fator obstrutivo, às vezes coronariano, uma delas não tinha, e ela ficou sequelada, ela tem uma insuficiência cardíaca hoje estabelecida por uma miocardite, muito provavelmente pós-Covid. E que não foi pós-Covid aguda, né? Foi de uma forma mais crônica, foi 8, 10 meses depois. Mas, no entanto, quando a gente tem a pneumonia simples, isso também acontece numa escala menor. E as doenças mais simples também. A diferença elas são menos frequentes, elas têm um impacto menor na incidência do infarto e elas duram menos. Então, cuidado com esse paciente. Agora, a minha pergunta se nós temos a vacina, ela é pública, nós temos o esquema vacinal sequencial dessas vacinas, eu estou falando aqui da pneumonia. Nós temos uma que está em todos os postos de saúde, nós temos outra que está no CRI, né? Por que a gente não indica a imunização para esse paciente, protegendo, então, que essa pessoa tenha um evento desse no futuro? Falta de desconhecimento. Aqui, então, só mais um exemplo que a gente já disse, né? A razão em que um paciente idoso tem a incidência maior de pneumonia é muito grande. Vocês sabiam que a pneumonia, ela é a segunda causa de internação hospitalar do Brasil? Sabe para quem que ela perde? Para parto. Para ninguém mais. Ela é uma das maiores causas de mortalidade entre os idosos. Ela está na 3ª causa. Tá? Ela perde um pouquinho para fratura de quadril, tem alguns casos de embolia pulmonar, os estudos divergem, mas ela é extremamente comum. E essa é a realidade. Quando nós temos idosos que estão de 65 anos, nós temos uma frequência menor, nem se compara com aquele de 16 a 44 anos, mas quando nós falamos de 85 anos ou mais, nós temos uma frequência que chega a ser 100 vezes, eu disse 100 vezes, eu disse 10 vezes maior do que uma pessoa de 45 a 64 anos. Eu passo de 27 para 274. É muito alta a prevalência, tá? Quando a gente compara o adulto jovem ou a pessoa de meia idade. E, sem dúvida nenhuma, as múltiplas condições médicas subjacentes aumentam ainda mais o risco de pneumonia em adultos. Então, o que isso significa? Que eu sou saudável, eu tenho mais idade, eu tenho mais risco. Mas se eu tenho mais idade e eu tenho diabetes, doenças cardíacas e doenças pulmonares, eu tenho mais risco. Mas se eu estou em vigência de tratamento de quimioterapia, se eu tenho uma doença oncológica, se eu tenho uma doença hematológica, se eu tenho uma doença reumatológica em uso de imunossupressor, eu também aumento esse risco. Então, o que fica para pensar é o seguinte: será que eu vou envelhecer de uma forma tão sadia a ponto que eu vou me comportar sempre como aquela pessoa de 50 anos? Ou será que eu estou num país em que talvez eu não tenha uma prevenção adequada, uma alimentação adequada, e eu vou exercer um envelhecimento com mais comorbidades? E aí, então, a minha frequência de doenças infecciosas são maiores, tá? E aqui é redundante, a gente já falou, né, mas quando a gente fala HIV e AIDS, eu acho até interessante vocês saberem que HIV e AIDS, no idoso, é a população que mais aumenta, viu, o risco, a incidência. Por quê? Porque eles são contrários aos usos de preservativos e porque eles são pessoas que culturalmente não tinham isso e porque eles estão tendo mais relações sexuais. Então, é uma população que merece ser vista, inclusive nesse âmbito, né? Como eu disse aqui, ó, câncer hematológico, aqui então câncer sólido, e aqui o idoso saudável, né? Então eu tenho aqui um saudável e quando eu penso no HIV, é 48 vezes mais. É isso, quanto maior o risco, maior a incidência das doenças infecciosas. E aqui um estudo interessantíssimo, porque a gente tentava falar isso para a indústria, né? Olha, a gente precisa olhar aqueles 30 mil residentes do Brasil
que moram em instituições de longa permanência, que talvez não estejam protegidos e são frágeis. Olha, esses pacientes, eles não vão chegar até o posto de saúde para tomar qualquer vacina, nem a pneumonia, você precisa chegar até eles. E isso não era muito comum. Tem saído alguns estudos agora mostrando extremamente mais geriatricamente o que a gente gostaria de dizer. Olha que interessante, né? Aumenta, então, a mortalidade por pneumonia naqueles que têm piora da mobilidade, naqueles que têm caquexia, que é a sarcopenia, não é? Que é a fragilidade que a gente tanto fala, que tem demência e que moram em instituições de longa permanência, né? E aí não é mais só obesidade, fumo, doença pulmonar, asma, diabetes. Claro que essas doenças são importantes, mas a gente precisa entender que no âmbito da geriatria, isso já está no pacote das comorbidades. A gente precisa ir além e entender a gravidade desses outros pacientes, que são realmente aqueles que mais morreram. Por exemplo, o Espírito Santo acabou com uma instituição de longa permanência por infecção por Covid. Vocês viram isso. Saiu em toda a mídia, o número de residentes que faleceram. Então, chegando ao fim aqui da nossa aula, para a gente poder conversar, eu falo muito rápido, às vezes eu vou rápido demais aqui, depois vocês me perguntam. Eu poderia dizer Covid-19 em idosos, que eu acho que era a maior necessidade de vocês ouvirem, mas leiam isso como todas as outras, né? O calendário que eu vou falar aqui a seguir rapidamente. Tanto pneumonia, quanto influenza, quanto zoster, quanto a febre amarela, a pertussis, né, a coqueluche, que ninguém sabe da frequência que isso tem em idosos, mas tem muito, as pessoas não se vacinam, enfim. Poderia ser poliomielite, que estava voltando, né, tá um surto de poliomielite de novo, de sarampo de novo. Qualquer uma dessas doenças, quando atinge um organismo frágil, um organismo que tem imunossenescência, e eu estou falando de idosos, principalmente aqueles idosos mais frágeis, a gente tem um ciclo ruim. A gente tem o delírio, que vocês sabem o que é, que vocês terão muita aula disso, que é aquele estado confusional agudo, isso é invariável, né? A gente tem, agora com a Covid, muitas psicoses nos pacientes dementados, a gente perde músculo, que é a sarcopenia, a gente começa a ter disfagia, que é a alteração da deglutição, porque a gente não perde músculo só do corpo, a gente perde também para engolir, tá? Então, é um risco grande desses pacientes pós-infecções de terem pneumonias aspirativas. Então, a broncoaspiração, o infarto, como eu disse aqui, destrinchei para vocês, o AVC, que é a mesma fisiopatologia, descompensação de doenças agudas, não só do diabetes, mas da asma, de outras doenças pulmonares, descompensação de hipertensão e tantas outras. A própria demência, eu poderia dizer isso, porque o paciente tem as psicoses, que nada mais é do que são as alterações comportamentais dos demenciados, e sem dúvida nenhuma que a gente não gostaria de fechar esse ciclo, que são as dependências. A gente precisa de qualidade de vida e independência para viver melhor, né? Vou fazer então eu poderia falar isso depois, mas a gente teve domingo, eu sou fã do Roberto Carlos, já fui em 4 shows dele, eu preciso ir mais. Ele fez 80 anos, né? Então eu até coloquei assim, é preciso saber viver. E exatamente aquilo, né? A gente gostaria de mais Robertos pelo mundo. Ele tem 80 anos, mas isso não significa nada, não é? É isso que vocês sabem, que vocês vão aprender, não é a idade cronológica que dita qualquer coisa, é a idade fisiológica, é a idade funcional dessa pessoa. E certamente, doenças como essas, quando elas impactam no organismo mais frágil, elas provocam uma linha, na verdade, eu diria, um efeito, né, iatrogênico, uma cascata sucessiva numa espiral descendente de prejuízo funcional para esse paciente. Esse slide, eu não poderia falar de imunização, seja da Covid, seja de qualquer coisa sem esse slide. Esse slide é muito interessante. Ele entrevistou 867 pessoas, e essa é a verdade. Quando eu tenho um paciente engajado com a imunização e ele te pergunta, olha, eu devo me vacinar, e o médico diz sim, ou escreve no receituário, sim, tá aqui, vacine-se, que é o que eu faço, eu tenho a porcentagem de adesão de 87%. Quando o paciente não quer, ele é contrário, anti-vacinação, ou ele acha que ele vai virar hipopótamo, jacaré, essas coisas que estão na moda, mas o médico diz, você precisa se vacinar, ele tem 70% de adesão. Quando o paciente quer, mas o médico diz não, ou o médico titubeia, ou seja, ele fala, olha, talvez não,
eu preciso pensar, eu preciso ver, é 8%. A gente precisa de vocês. A população, para ter a prevenção, não só de imunização, mas de todas as outras esferas para o envelhecimento, a gente precisa do engajamento e a gente precisa da coragem do médico e do conhecimento do médico, que nem sempre há. Claro, falar de imunização, imagina a gente explicar a diferença da Coronavac, das outras vacinas, por que essa em 2, por que a outra em 3 meses, porque é difícil, se perde tempo, e nem todo mundo tem essa disposição. Não é? Às vezes consultas rápidas, a geriatria feita de uma maneira rápida, ela às vezes dá errado, mas a gente precisa colocá-la, então, essa vertente de prevenção ligada à imunização, ligada à prevenção de uma maneira geral do idoso, mas também imunização, que é o tema dessa aula, como um dos pilares, né, de uma avaliação geriátrica ampla, de uma anamnese, para que a gente possa realmente encorajar esse paciente a se vacinar. De uma maneira geral, esse aqui é o calendário da SBIM, Sociedade Brasileira de Imunização, é 2020-2021, é o calendário que a nossa sociedade também reitera, né? A gente tem a vacina da gripe, que é uma dose anual, a pneumocócica, que é um esquema sequencial, que são 3 doses, então a gente tem uma dose da vacina conjugada e 2 da polissacarídea, a gente pode falar disso depois, se vocês quiserem. Herpes zoster, que por hora é uma vez na vida, mas esse calendário deve mudar com a chegada de uma outra vacina, a tríplice bacteriana, não podemos esquecer aqui que eu acabei de dizer da pertussis, que às vezes dá duplo adulto, né, tétano e difteria, e a gente esquece da pertussis, e tem tido muita pertussis entre os idosos. Tétano, graças a Deus, eu tive na faculdade muitos casos, mas agora está um pouco erradicado, tá? Febre amarela é uma vacina que eu não citei aqui, que não é das mais usadas, mas ela deve sim ser usada para os idosos. A vacina contra a meningite em surtos, a tríplice viral, sarampo, cachumba, e catapora, não tem muito sentido nesse idoso mais velho que hoje está, terá sentido nos próximos, mas é basicamente isso, né? Os idosos que serão idosos porque tomaram a vacina, provavelmente eles terão menos antígenos, menos busters, que a gente chama, para quando eles forem velhos. Talvez isso mude, mas hoje isso ainda não existe, são essas as principais. Como conclusão, eu preciso imunizar como prevenção, como melhora de qualidade de vida. Eu preciso imunizar pensando na sustentabilidade desse processo. O idoso com qualquer infecção, principalmente agora com a vedete da hora, que é a Covid, né? Lembrando que um dia a gente já teve influenza como gripe espanhola, que foi praticamente a mesma coisa. Ela chama espanhola porque ela dizimou Madrid, ela acabou com a população de Madrid, então ela virou gripe espanhola. Então, sustentabilidade do processo, diminuindo taxa de internação, diminuindo outras complicações de gastos, como cuidadores, pioras funcionais, né? Que é muito importante. Independência e qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, é isso que a imunização nos traz, tá? Envelhecimento saudável, a base de tudo, é muito importante a gente ter um envelhecimento saudável, pautado na prevenção, pautado no planejamento do envelhecimento, que começa aos 28 anos. A gente não pode esperar aos 60 anos para pensar em envelhecer, a gente não vai ter tempo para isso, né? E sem dúvida nenhuma, a gente vai envelhecer com doenças crônicas, a gente vai fragilizar, não tem uma outra maneira de envelhecer, mas a gente precisa pegar essas descompensações, ou essas doenças que aparecem no Brasil aos 60 anos e empurrá-las para os 85, que é isso que as Ilhas Azuis fazem. Todos nós teremos doença, mas quanto mais tarde, mais tempo de qualidade de vida eu terei. Eu deixo aqui os meus contatos, e eu gostaria muito que a gente batesse um papo a partir de agora. Eu espero, meninos, ter explicado alguma coisa a vocês, eu espero ter atendido a expectativa que vocês tinham, e eu estou inteira à disposição. Tá. Ô, professora, eu gostaria de saber qual o impacto de uma diabetes compensada, por exemplo, ou mesmo um paciente com pressão alta na imunidade dele, num paciente idoso, assim. Eu nunca entendi muito bem essa relação com o sistema imune. Ô Maurício, o diabetes, ele é uma doença que ele piora
a imunidade, não é? A alteração glicêmica das células predispõe a infecções de urina, pneumonias, todos mostram isso. E é justamente porque a célula, ela precisa da glicose. A metabolização da glicose e o uso da glicose pelo paciente de diabetes, ele é prejudicado. Então, se mostra ao longo dos tempos em que as infecções nesses pacientes são mais recorrentes. E é por esse motivo, porque a desglicemia, ainda que você controle... O dia que a gente tiver um pâncreas artificial que está chegando aí, porque assim, veja, a gente tem os estudos, as pessoas não tinham essas insulinas longas, de 36 horas. A gente tinha insulinas rápidas, insulinas que duravam 12 horas, né? Hoje a gente tem a imensa maioria que tem um pico realmente de 24 horas, algumas até mais tarde. Então a gente tem conseguido controlar melhor a glicemia. Mas o que é interessante nesses estudos mais modernos é que ainda que a gente tenha isso, o tempo na média é o que conta para você melhorar a infecção. Então assim, se você vê a glicada lá, né? A hemoglobina glicada dos últimos 3 meses, eu acho que você sabe o que é isso, né? Maurício, abre tua câmera aí, você tá sem... Por que o pessoal não abre a câmera? Ah, agora sim. Ô Maurício, a hemoglobina glicada é aquele controle dos últimos 3 meses. E a gente hoje tem uma diferenciação, inclusive, para o diabetes, para o idoso mais frágil. A gente, depende da fragilidade, a gente até deixa 7,5, assim, de glicada. Mas não é mais isso tanto que importa. Você sabe que os novos estudos mostram o tempo na média. O tempo que ele fica na média, não a média dos últimos 3 meses. Então, se você acorda de manhã, tá 70... vai para 80, vai para 100, volta para 50, mas você está entre 150 e 80, tá legal. Se é aquele cara que faz 240, 70 e 300, ele tá ruim. É esse cara que complica, porque a alteração da glicemia piora a imunidade celular. Entendi, professora. Obrigado, viu? De nada. Tem umas perguntas aqui, né? Acho que a Maite ia ler pra gente as perguntas do chat. Maite, vai. você tá por aí? Então tá. Quer que eu leio? Eu posso ler então, professora. O Matheus, não sei. A primeira pergunta foi da Milena Namkian. Ela perguntou, professora, a senhora pode comentar sobre como foi a experiência de atender casos de Covid no idoso com a equipe da geriatria? Desculpa, qual? Você está lendo aqui, que eu fui ler e me perdi de você. Lá em cima. Tá o nome bom. é Milena Tem um Nome. monte. Bom. Peraí. Tatiane, lê de novo para a professora, por favor. Leio sim, desculpa. Professora, a senhora pode comentar sobre como foi a experiência de atender casos de Covid no idoso com a equipe? Eu não, juro por Deus que eu não te ouvi no final. Como foi a sua experiência de atender casos de Covid no idoso com a equipe da geriatria? Então, olha, eu vou contar para vocês. Foi assim, né? Só para vocês saberem como é que essa história começou. Eu tenho uma comissão de imunização, né, a qual eu presido com mais 2 colegas na SBGG. Aí, em março do ano passado, exatamente dia 18, eu liguei para um deles, o Jarbas, de Fortaleza, e falei, Jarbas, esse negócio chegou aqui, a gente precisa montar uma equipe para falar de Covid. Aí a gente montou e eu acabei presidindo a comissão especial Covid. E a partir de então, chegou mesmo, né, e a gente começou a falar muito, ir para a mídia e tal. E eu comecei a ter meus pacientes particulares de Covid. André, você tem experiência de atender Covid, não? Sim, eu atendi Covid porque no começo, pelo menos na primeira onda da pandemia, teve um recrutamento de médicos, né? E atualmente a gente acaba sendo muito chamado por a questão do paliativo de idosos com Covid. Olha, assim, a gente começou a atender, era assim, a gente internava nos hospitais, as pessoas não sabiam, as pessoas tinham medo, as pessoas tinham dor de cabeça, a gente não sabia que podia usar corticoide, depois a gente começou a usar anticoagulante, a gente não entubava precocemente, depois começou a entubar precocemente, a gente tem tantas dúvidas até hoje, mas o que eu posso dizer
acho que não teve tanta diferenciação entre atender idosos ou não idosos, que foi essa pergunta. A gente teve muito êxito em grandes hospitais com os idosos. A gente teve muitos idosos em que a gente paliou, porque a gente sabia que a intubação traria uma traqueostomia, um evento pior, principalmente com uma piora cognitiva. Mas eu tive uma grande experiência. Agora, eu trabalho em 2 grandes hospitais, né? Eu não atendo na Unifesp. Na Unifesp eu tenho um ambulatório. Então, a minha visão de hospital particular e de grandes hospitais particulares que se prepararam de sobremaneira para isso. Lá, não teve a tal da escolha da Sofia, né? A escolha de Sofia, que é você escolher entre o idoso. Eu acho assim, o que mais o Brasil pecou durante o ano passado e agora, há 2, 3 meses, foi exatamente ter que escolher entre uma pessoa mais velha e uma mais jovem, que foi realmente o que aconteceu. Eu acho que aí, então, abrangendo um pouco essa pergunta, a equipe da geriatria sofreu muito, mas na nossa visão, os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas preparados no atendimento do idoso lidaram muito bem com a situação e a gente teve muito sucesso. Eu, só para compartilhar a experiência também, aqui a primeira onda não teve a mesma intensidade do que essa segunda onda, então a gente não precisou fazer também escolhas naquela época. E quando perguntavam a nossa opinião sobre a elegibilidade por cuidado paliativo, realmente eram idosos já de idade bastante avançada que tinham um perfil, né, de cuidado paliativo mesmo. Então, naquela época a gente não teve esse tipo de conflito. Hoje eu não sei responder porque eu não estive envolvido diretamente no tratamento do Covid. Obrigada, professora e professor. Eu não sei se alguém que vai ler, mas eu vou ler a próxima pergunta, então, do Iago, tá bom? Eu não sei se está dando para me ouvir, mas se travar, me avisa, porque às vezes meu microfone dá problema. Ele perguntou, professora, a senhora falou do comprometimento cardíaco em pacientes idosos que tiveram a Covid-19. Nesse sentido, quais as demais sequelas da doença observáveis na população idosa? Muitas, Iago, muitas. Eu costumo dizer isso de rastros da Covid, né? Sem dúvida nenhuma, as psicológicas. A depressão, ela é assustadora. Como eu disse para vocês, eu atendi na sexta passada uma senhora que mora super bem aqui em São Paulo e com o esposo. E eu nunca esperei, ela é uma pessoa super séria, resignada, eu nunca esperei ouvir isso dela. Ela falou para mim, eu não aguento mais. Se demorar mais um mês, eu vou me matar. Eu vou me jogar daqui. Então, assim, sem dúvida nenhuma, psicológica, porque para vocês que têm aí 23 anos, mais ou menos, sei lá, 22, 20, sei lá, parece que o tempo ainda existe, mas para essas pessoas que têm 80, um Natal a mais, uma Páscoa a mais, talvez seja a última dessas pessoas. Então, a ausência dos filhos, dos netos, tem sido muito difícil. Então, o que eu observo, muita depressão, muita ansiedade, os dementados com muita psicose, alteração comportamental, isso é muito frequente. Não só, eu estou me estendendo aqui, para quem teve Covid ou para quem não teve Covid, o entorno todo está sobrecarregado. Para quem teve Covid, as maiores complicações, sem dúvida nenhuma, são as pulmonares. A gente tem tido muita fibrose, comprometimento pulmonar. Doenças cardíacas, a gente tem tido infarto pós-Covid, miocardite pós-Covid. Para os dementados, algumas psicoses dificílimas de tratar. E realmente, assim, a gente coloca num grupo de discussão, fala, você também está tendo isso? Poxa, eu também estou. Mas isso nem está descrito muito na literatura. Doenças dermatológicas, a gente tem visto mais tardio. Fora as sequelas que ficam, né? O paciente que foi entubado, o paciente que teve lesão de plexo braquial, o paciente que teve úlcera, e aí, paciente que teve reanimação cardiopulmonar, e tem alguns, obviamente, que tem idosos, e muitos idosos, a imensa maioria lá atrás, a gente realmente tratou efetivamente todo mundo. Depois é que começou essa história, começou a ter tanta gente, mas lembra como é que abriu isso? Isso abriu com idosos, eram os idosos que tinham Covid. Agora, gente, quem tá morrendo mais jovens
do que pessoas com mais de 70 anos. Inverteu a situação aqui. E outra coisa, as pessoas que estão sendo acometidas agora realmente são rígidas. A resposta disso ainda é incerta. Mas essas são as principais complicações. Mas, sem dúvida nenhuma, saiu da Covid, infartou, não infartou, assim, essa história emocional, isso vai ficar. Isso é uma marca desse momento aqui. Obrigada, professora. Até me emocionei aqui, porque eu perdi minha vozinha para Covid ano passado. E a gente não se via fazer há muito tempo, por prevenção, né? Mas não adianta. Mas acho que a próxima pergunta vai no mesmo sentido, eu que tinha feito também. Também não, eu que tinha feito. E eu perguntei quais condições ou sequelas podemos esperar atender no futuro, como médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos e outros profissionais da saúde, devido à pandemia da Covid-19. Então, né, Tatiane, vocês viram aquela gravura daquele espanhol mostrando a geração de cristal e a geração de ferro? Vocês viram isso? Eu não vi, professora. Não sei se alguém viu. Só para faço questão até de mostrar aqui. Que eu não vou conseguir mostrar. Mas é mais ou menos assim, ó. Aqui em cima são os idosos, embaixo são as crianças, por um vitral, né? E é um vidro, eles estão segurando, os idosos estão indo embora. Então, o autor ele fala o seguinte, que isso é uma homenagem a esses idosos da geração de ferro que perdeu para a Covid, como a tua avó, e que fez muito por esses jovens que é a geração de cristal e que não entende muito o que está acontecendo. E essas pessoas são pessoas que lutaram nesse país, né? Nesse país e no mundo, né? Sem condições, sem estudo, mas que levaram tudo. São pessoas assim, que eles não tinham nada, mas nada faltava, né? O essencial nunca faltou. Então é muito bonito isso, eu só lembrei isso, porque você falou agora da tua avó. E o que é esse país danado, né, gente? Porque isso aqui realmente está acéfalo, né? Isso aqui realmente está muito difícil. Está muito difícil de ser médico sério nesse momento, nesse local. Já era, viu, Tatiane, para a gente ter estruturas para tratamento pós-Covid. Porque aqueles que não faleceram, porque assim, hoje a gente tem os pacientes agudos, os pacientes que ficaram no hospital 6 meses, 8 meses, e aqueles que estão voltando da sequela. É o fratura de fêmur, é o psicótico, é o infarto, é o psiquiátrico. E a gente realmente não tem, Tatiane, uma estrutura para abraçar esses pacientes. Se eu pudesse, se eu fosse alguém, eu sem dúvida nenhuma teria pensado principalmente nesses idosos, né, que eu preciso de um serviço de fono, eu preciso de um serviço de fisioterapeuta, de assistente social, não é? E outra coisa que as pessoas se esqueceram, esses idosos são arrímios familiares nesse país danado aqui. Muitos idosos são chefes de família. Se eles não morreram, aqueles que morreram, muitas pessoas vão passar fome aqui, porque perderam essa aposentadoria. E isso eles não levaram em conta, que o número de idosos mortos aqui foi estratosférico, mas eles sustentavam famílias. Então tem isso, então tem a violência e tem a piora psicológica de tudo isso. E agora eu vou de frente com uma 14, 15, 20 milhões de desempregados que soma-se a tudo isso. Não é? Então, assim, é muito difícil de estruturar. Então, não vejo nada estruturado. Parece que não está acontecendo isso aqui, mas certamente, Tatiana, como eu disse, os meus pacientes são de hospitais privados. Mas quem é que vai reabilitar essas 3 pessoas que estão infartadas? Com fisioterapia, com nutricionista, com fonoaudiologia, de forma particular, e os outros? Eu não sei. Entendi, André. Não sei se você gostaria de falar alguma coisa, professor. Eu quero sim. A gente, assim, como eu comentei, eu já estou completando 25 anos de formado, e realmente, nesse tempo de formado, eu nunca esperei que a gente vivesse algo assim, né? Não passava pela nossa cabeça isso, né? Eu acho que eu tive 2 situações que eu não sei se eu poderia chamar, não são pandêmicas, né? Mas
A questão da AIDS, no final da década de 80, começo da década de 90, e durante a graduação, eu também passei por uma epidemia de sarampo, né? Então, são dimensões muito diferentes. Quando a gente ia passar plantão, na época da AIDS, isso é uma coisa que vocês não conheceram, e talvez vocês não façam ideia do que seja, mas existe um filme que retrata isso muito bem, com o Tom Hanks, que chama Filadélfia. Algum dia vocês podem assistir esse filme, porque ele ensina muito como que a gente vivia. A gente passava plantão no pronto-socorro, e sempre tinha 2 ou 3 pacientes em AIDS terminal, e eram pacientes que tinham múltiplas infecções, neurocriptococose, neurotoxoplasmose, citomegalovírus, tuberculose, e que não tinham, era um estado semi-vegetativo e não tinham nenhuma perspectiva, né? Mas esse processo era lento, né? E o número de mortes nem se compara com o que a gente vê hoje por dia na pandemia do Covid. Então, é uma experiência dramática e inusitada. A gente não imaginava, como médico, passar por isso agora. A doença é nova e a gente não sabe ainda todas as sequelas possíveis do Covid. Então, a professora Maísa comentou de sequelas neurológicas. Existem trabalhos que têm saído mostrando lesões neurológicas relacionadas ao Covid, e eu não me assustaria se daqui 15 anos, por exemplo, houver uma identificação de uma síndrome demencial tardia, por exemplo, pós-Covid, que a gente ainda não conseguiu, ainda não teve tempo de ver o que vai acontecer com esses anos, com o passar desses anos. Então, a situação dessa pandemia é crítica, é muito crítica, e acho que a geração mais nova, né, de vocês, tem uma tendência que é próprio da faixa etária, às vezes, de não acreditar tanto no que está acontecendo, mas é algo muito grave, e para essa população idosa, que é vulnerável, é muito mais grave, né? A gente levar para casa o Covid é você condenar uma parcela importante da sua família. Desculpa, posso falar? Nessa época aí, André, eu me formei no ano de 2000, então eu acho que eu sou um pouquinho mais nova. Eu vim para São Paulo, né, para fazer residência, e tinha, né, já muito HIV. Ainda tinha muito HIV, né, então eu vi capos, eu vi tanta neurotóxico e tal. E a gente tinha um certo estigma do HIV. Não era uma situação assim legal, mas só que você sabia como é que pegava aquilo. Sabia que se você tocasse ou chegasse perto, você não ia pegar HIV, né? E agora não, né? E a gente vê muitas pessoas realmente com medo da Covid, com esse estigma. É engraçado isso, porque obviamente é muito mais fácil, porque tá aqui no ar, tá onde for. Mas eu só queria dizer que hoje eu estava no meu consultório, antes de vir para casa, para fazer essa aula, e eu tenho uma mãe que mora lá de onde eu sou do interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Neves Paulista, enorme, 9 mil habitantes. E minha mãe é sobrevivente de um câncer de pâncreas. A minha mãe, ela é um caso para se contar. E ela tem 82 anos, é diabética tipo 1, então, porque ela não tem o pâncreas, e é super difícil, enfim. E ela tá lá sozinha, na casa dela. E eu tava falando pra minha secretária assim, falei, poxa, Irene, eu que lá ver minha mãe, mas olha, deixa eu ver se o Einstein aqui vai fazer teste. Aí uma hora eu parei pra ela e falei, Irene, eu não tô acreditando nisso que eu tô vivendo, entendeu? E que você não pode ir e vir, que você tem que pensar se você vai, que você tem medo que ela tá lá, que você... Assim, realmente, assim, chega uma hora em que parece que estão me contando uma história que realmente eu não tô nessa história, entendeu?
a gente está chegando nesse momento de não acreditar mais, assim, e assim, não há essa confusão que tá do Supremo Tribunal, do não sei o que, parece que não há um fim isso, entendeu? Assim, realmente, a conta deve chegar aos 500 mil mortos, né, de uma maneira próxima, assim. Mas é isso, realmente, eu também não, viu, André? Tem horas que eu não acredito no que está acontecendo, assim, se eu pudesse me pedir para contar, eu não desenharia assim. É uma coisa tão inusitada, né, porque houve grandes inteligências que previram essa situação de uma possível pandemia global. Vocês sabem que aqui em Campinas, na segunda metade do século XIX, ali por 1870, primeira vez, depois ali por 1880, a cidade foi assolada por uma epidemia de febre amarela. Então, a febre amarela, ela matou 2/3 da população de Campinas, né? Numa época em que nem de perto se tinha os conhecimentos que nós temos hoje. Chegando aí 500 mil mortos, né? Isso daí é metade da cidade de Campinas. É como se metade da cidade de Campinas deixasse de existir de uma hora para outra. Não é uma coisa que dá para se conformar, né? Que dá para aceitar. Situação complicada, né, professores? Mas a gente tem mais algumas perguntas aqui. Tudo bem eu ler mais algumas, professora? Claro, por favor. A Isabelle agradeceu a aula, falou que foi ótimo e perguntou: queria saber se existe algum motivo para a vacina de herpes zoster para idoso não estar disponível gratuitamente. Então, essa história de imunização, quando a gente fala assim, por que a gente não tem de forma pública todas, por que não é tão mais fácil? Então, funciona assim, ó. Existe uma conta que é individual, existe uma conta que é populacional. Então, a gente precisa provar para o governo de que você gastar com o valaciclovir, com o aciclovir, etc., é mais caro, não é? Se ele desse essas medicações, obviamente, se ele desse o valaciclovir, do que comprar a vacina. Então, é uma conta que se faz de população versus individual. Para a zoster, ainda a gente não conseguiu provar isso, que a medida de abrangência nacional vale a pena. Mas eu gostaria de fazer um adendo aqui. Nós temos, pelo Programa Nacional de Imunização, o PNI, uma das maiores campanhas de imunização do mundo. O nosso calendário vacinal é um dos maiores do mundo. As crianças do Brasil são muito bem assistidas em imunização. Só que esse Brasil continua sendo o Brasil de jovens. Né? A gente não tem, parece, que de entendimento, quase 35 milhões de idosos, ou 40, ou 50, ou 80, que é o que vai acontecer. Então, não existe tanto essa preocupação com o envelhecimento populacional. O que faz com que a imunização também seja de idosos e não só de crianças, porque vocês sabem que crianças, vocês vão na pediatria, eles falam da pediatria para vocês. Se vocês vão na clínica médica, as pessoas não vão ficar falando de imunização de uma forma tão clara, tão pungente como é na pediatria. Então, a gente ainda tem a cultura de um país que vacina criança. Esse, estou respondendo aqui para quem perguntou, é um dos motivos, Isabelle, que a gente não tem. O segundo motivo, sem dúvida nenhuma, é que é uma vacina cara. Obviamente, essas vacinas, as vacinas, elas são donas, né, de si, né? A gente não compra patente. Então, a de herpes zoster chama-se Zostavax, ela é da Merck Sharp Dohme. Então, ela é dela, ela não quebra essa patente. E, então, o governo precisa fazer um acordo com ela para poder vacinar. Então, basta isso, um grande estudo, levar a sério, um deputado que vai falar, olha, vamos passar os trâmites aqui, que vale a pena vacinar a população. Por quê? Porque eu vou diminuir internação, eu vou diminuir infecção secundária, eu vou diminuir dor, etc. É esse o motivo. É política pública. É simplesmente provar a necessidade da política pública. Obrigada, professora. A gente tem mais 2 perguntas por enquanto, não sei se o pessoal quer mandar mais, mas eu perguntei também.
Eu perguntei como que é possível a gente alternar as vacinas para Covid e influenza, né, gripe, de forma segura na população idosa. Então, tem duas situações que eu acho que é interessante você saber, né? Primeira coisa, eu tive Covid. Eu posso me vacinar contra a Covid? Eu posso e devo me vacinar contra a Covid. Quanto tempo? 30 dias depois do diagnóstico. Eu posso me vacinar. Se você teve um Covid leve, se você já está em casa, você vacina 30 dias depois. Pois bem. Aí eu vacinei contra a Covid e chegou o outono. Como que eu faço para ter um intervalo entre as duas vacinas? É de 14 dias. Então, se eu tive Covid no dia 10 de março. Dia 10 de abril, eu posso me vacinar contra a Covid. Aí eu tomei uma dose, suponhamos que da Coronavac. Dia 10 de abril. Mais 14 dias, dá 30 de abril. Dia 30 de abril, um pouquinho, eu posso me vacinar contra a influenza e devo vacinar. Tá? E aí você segue o calendário vacinal. Aí chegar um mês depois a Coronavac, você tem que dar um intervalo. Então, por exemplo, nesse exemplo, você pode atrasar a Coronavac. Fale com o seu médico, talvez seja até interessante você não atrasar a Coronavac, tomar as 2 doses e depois você tomar depois de 14 dias a influenza. O que você não deve fazer? Deixar de tomar a influenza, porque você vai sobrecarregar o hospital, as pessoas vão achar que você tem coronavírus, você vai ser internado como coronavírus, não é negócio. A melhor coisa que você tem a fazer realmente é tomar as vacinas. E vale para pneumonia e para qualquer outra. Entendi, obrigada, professora. A gente tem uma última Imagina. pergunta por aqui da Luísa Paixão. Ela falou: boa noite, professora, aula maravilhosa. Gostaria de saber Obrigada. se há casos de pacientes idosos diabéticos e que o tratamento contra a Covid foi prejudicado devido ao dilema entre usar corticoides e evitar alterações glicêmicas. Não, de maneira alguma. É até uma pergunta que a gente realmente a gente se faz, né? Porque às vezes você pode até ser um pouco mais comedido na quantidade de corticoide que você usa, mas de maneira alguma você não deve usar, né, um anti-inflamatório, que nesse caso, principalmente naquela fase da grande inflamação, você dá insulina. Você administra insulina e você administra, então, essa desglicemia. Mas você não pode manter esse paciente hiperglicêmico, porque obviamente isso vai piorar a infecção, tá? Eu não tenho dúvida disso. Mas, por outro lado, o que eu acho é que as pessoas precisam ter um cuidado extremo. Você faz uma insulina, faz a insulina ultra rápida, né, que é aquele controle mais seguro, mais próximo, mas sem dúvida nenhuma, você não pode, em evidência de um quadro grave de Covid, não dar essa possibilidade de tratamento, mesmo porque o paciente diabético com Covid é aquele de maior risco. E lembrando que essa possibilidade de tratamento é porque estudos randomizados já mostraram que existe efetividade desse tratamento para pacientes que necessitam do uso de oxigênio. É diferente da falta de comprovação que você tem às outras drogas relacionadas àquela prevenção, profilaxia do COVID, né, em que você não tem um arcabouço de estudo suficiente para afirmar categoricamente de que haja efetividade deles. Perguntem, gente, mais perguntas. Eu falei isso agora, desculpa, eu travei para conseguir ligar aqui. Mas alguém tem alguma pergunta, gente? Se quiserem ligar a câmera, o microfone para falar também, fiquem à vontade. E André, o pessoal aqui tá. Mas espero que eles tenham atendido a aula, né? Espero que eles tenham entendido, gostado, sei lá. Eu acredito que sim. As perguntas, eu gostei das perguntas. Foram perguntas bem pertinentes. Gostei. A aula foi maravilhosa, professora. Muito obrigada. Obrigada, Tatiane. As pessoas elogiando no chat também. É verdade. Eu não sei se o professor e a professora querem comentar mais alguma coisa, mas eu acho que a Maitê ia falar. Ah, chegou uma pergunta aqui, da Júlia, desculpa. Ela falou: boa noite, professora. Qual a relação entre a hipertensão e o enfraquecimento do sistema imune? Não tem grandes relações. Eu desconheço.
uma relação de tensão com o sistema imune. Isso não vejo. O que acontece é que a hipertensão leva a uma disfunção de um órgão que é o cardíaco, aumenta as placas de aterosclerose, e você tem, então, doenças outras secundárias à hipertensão, e estas, sim, predispõem a um maior risco, por exemplo, a doenças infecciosas. Porque, obviamente, quando você tem um estresse por uma doença infecciosa e você é um cardiopata, você tem uma descompensação cardíaca maior, né? Mesmo o infarto, outras situações como a disfunção mesmo da IC, né, ou qualquer outra situação que possa descompensar de uma maneira grande hemodinamicamente, mas não que a hipertensão sozinha afete o sistema imune, isso eu desconheço. É uma situação diferente do diabetes, tá? O diabetes, ele tem uma ação já bem conhecida, que a professora já comentou, sobre o sistema imunológico. A gente tem uma tendência sempre de juntar esses fatores da síndrome metabólica, né, diabetes, hipertensão, dislipidemia, mas a hipertensão isoladamente também não conheço uma associação com a regulação imunológica. Mais alguém tem alguma pergunta, professores? Se vocês querem falar mais alguma coisa, acho que a Maite vai falar, desculpa, amiga. Mas obrigada. Não, eu ia falar exatamente isso, se os professores, se alguém tem mais alguma pergunta para mandar no chat, se os professores querem falar mais alguma coisa. Eu só gostaria de agradecer a professora Maísa por ter se disponibilizado a ficar com a gente aqui. Imagina, eu que agradeço, um enorme prazer, muito gostoso mesmo estar com os alunos. Vacinas é uma situação difícil, né? Quando vocês perguntaram assim, né, o que o idoso ganha com a imunização, tudo. Ele simplesmente ganha vida, gente, ele ganha qualidade de vida. Mas é tão difícil, às vezes, na prática, da gente fazer eles entenderem, ou o cuidador entender, ou a família entender a necessidade disso, né? E a repúdia com a vacina da Covid, não sei se vocês sabem disso, mas tem sido muito grande. A gente tem tido muita resistência. Então, mais uma vez, falta realmente conhecimento da população em relação a isso, né? Eu tenho a dizer isso, que eu acho que a resposta para a aula de vocês, que vocês disseram, buscar qualidade de vida significa prevenir. Prevenir, dentre outras formas, a imunização é uma delas. Eu espero que isso seja claro para vocês. Assim, na minha época da minha formação, André, eu não sei como é que foi a tua, mas não era tão claro que a imunização era tão benéfica para o idoso ou para o adulto, né? E ela se faz extremamente necessária. E olha, vem vacina por aí, viu? Vem vacina contra Clostridium, vem vacina contra Staphylo aureus, vem vacina contra colesterol, vem vacina contra hepatite C, a gente vai ter a cura de muitas delas, né? Assim, a gente sabe que a longevidade, quando inventaram o saneamento básico e quando inventaram a imunização, a Salk, a gente explodiu o envelhecimento. E agora a gente vai continuar assim, né? Você poupar um infarto ou uma situação dessas, que eu disse aqui nas aulas, por causa de uma doença infecciosa, você aumenta, sem dúvida nenhuma, 5 a 10 anos de vida. Então, é isso que a gente tem um horizonte muito grande. Pra vocês terem ideia, a gente tem a Prevenar 13, né, que é a conjugada, vocês me perguntaram isso, mas existe 2 tipos de vacina contra a pneumonia, tá chegando a 15 e tá chegando a 20. O que é isso, 13, 20, 23? É o número de subtipos que você tem dentro da vacina, então você cada dia abrange mais, de uma forma melhor. A vacina da dengue, que ainda não é tão boa, né, mas também tem um monte de estudo para que ela seja. Então a gente tem realmente um horizonte grande, herpes zoster chegando, uma vacina que praticamente acaba com a chance de você ter zoster na vida. Então a gente tem algumas situações que realmente traduzem muita longevidade através da imunização, mas basta isso, você entender, não tendo acreditar e realmente instruir o teu paciente. Eu lembrei de uma pergunta que eu queria fazer. Tu também tem que encerrar. Pode fazer, Tatiane, você tem que ser geriatra, pode perguntar. Mas eu estava lembrando a parte que você falou da dor neuropática pós-herpética, né? A vacina da herpes zoster, ela vai, mesmo com a pessoa que tem tido contato com o vírus, ela vai mesmo prevenir que essa dor se desenvolva na pessoa que já teve o vírus?
exemplo, contato Então, com a vírus? neuropatia pós-herpética, segundo os estudos, 80% dos pacientes 80% dos pacientes idosos têm a neuropatia pós-herpética, né? O que é a pior situação do zoster, é a pior e mais comum complicação do zoster. Agora, quando você toma vacina, e é isso, eu não trouxe, porque como a aula foi meio ampla, assim, eu não trouxe isso, eu tenho essa aula pronta até, mas os estudos mostram que a imunização com essa vacina de hoje em dia, ela faz justamente isso, ela diminui mais a neuropatia pós-herpética do que a incidência mesmo do zoster. Então, se tem um benefício grande das Zostavax no idoso, é a diminuição da dor, é a diminuição da frequência, da incidência e da intensidade da neuropatia pós-herpética. Acho que foi isso que você perguntou, Tatiane? Isso. Obrigada, professora. Não, por isso. Bom, mais alguma pergunta, gente? Acho que se não tiver. Mas quer falar, professor? Não, eu já cumprimentei a professora. Então, acho que todos agradecemos muitíssimo pela aula, foi muito boa, de verdade, tem chuvas de elogios aqui no chat, e estamos muito contentes, né, por ter reaberto a liga, por ter feito tanto sucesso, assim, nessa aula inaugural, foi muito especial pra gente, então, professora Maísa, muito obrigada, de verdade, por ajudar a gente nessa. E professora André também, obrigada pela participação. E a todos, muito obrigada por estarem aqui. A aula foi excelente. E é isso. Para os ligantes, entrem no grupo do WhatsApp. Acho que as meninas mandaram aqui no chat, senão mandaremos agora, de novo. E participem das nossas próximas aulas, tá bom? Porque temos conteúdos bem legais para o resto do ano. Olha, eu desejo todo sucesso para vocês de coração. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Sei que vocês são alunos brilhantes e que vocês terão um futuro excelente. O que eu puder contribuir com vocês, eu estou em São Paulo, vocês têm meu e-mail, meu telefone, eu estou sempre à disposição de vocês. Tomara que um dia a gente se veja pessoalmente em algum congresso por aí, mas o que vocês precisarem de mim, eu estou sempre aqui. E eu costumo sempre falar aí como fim alguma coisa, mas eu falei ontem isso numa aula, mas é que ele é fantástico. O Arnaldo Antunes, ele fala assim, que não tem nada mais moderno do que envelhecer. Então, é super moderno fazer liga de geriatria e ter geriatria por aqui, tá? Eu espero que vocês sejam pessoas